E aí, tudo bem? Já investiu hoje? Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Meu nome é Fernando Henrique, eu sou analista de valores mobiliários e nesse vídeo traremos mais um Stock Express. Hoje falaremos de McDonald's. Lembrando, esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda do ativo. Então, para falar de McDonald's, slide na tela. E bom, vamos começar falando um pouco sobre a empresa, tá? A McDonald's foi fundada em 1940 e está sediada em Chicago. A empresa opera e franquia restaurantes McDonald's nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Seus restaurantes, naturalmente, oferecem diversos tipos de produtos alimentícios e bebidas, todo mundo conhece o McDonald's, além de cardápio de café da manhã. No final de 2019, a empresa operava 38.695 restaurantes em 119 países, sendo que 93% do total são franquias. E bom, a receita da empresa consiste basicamente em vendas por esses restaurantes que são operados por ela ou pelas taxas cobradas das franquias. Essas taxas vão variar aí de acordo com o tipo de local, o valor de investimento da empresa, se houver, e as condições locais de negócios. Essas taxas, juntamente com os direitos aí de ocupação e de operação, são estipulados em contratos de franquia ou licença, que geralmente tem 20 anos de prazo. E falando sobre a composição da receita da empresa, 56% da receita é advinda de franquias e os outros 44% são dos restaurantes que a empresa opera ou de outras receitas. E aqui a gente vê uma coisa interessante, né? Apesar de 93% do total dos restaurantes da empresa serem franquias, isso só representa 56%. O que significa que os restaurantes que a própria empresa opera são muito mais lucrativos para ela. E bom, falando sobre os dados históricos, a gente vê que o ativo total cresceu consideravelmente ao longo do tempo, o ativo circulante ficou meio em linha, isso se refletiu num valor de mercado crescente ao longo do tempo, mas a empresa tem patrimônio líquido negativo. Por que a empresa tem patrimônio líquido negativo? Basicamente porque ela tem muito menos ativo do que passivo. E isso é natural para uma empresa que trabalha com o sistema de franquias, tá bom? E bom, falando sobre a parte de DRE, a gente vê o contrário do que a gente vê no ativo total. A receita não vem bem ao longo do tempo, vem numa decrescente aí, apesar do que ela consegue ser muito mais lucrativa ao longo do tempo. Então, a receita vem caindo, mas o lucro vem crescendo. Isso significa que a empresa está conseguindo reduzir os seus custos ao longo do tempo, isso é muito positivo. Sobre o endividamento da empresa, a gente vê que se mantinha estável até 2018 e que deu um salto em 2019 e agora nos últimos 12 meses, tá? Isso pode ser algo um pouco preocupante. E o dívida bruta sobre patrimônio líquido não significa muita coisa, porque o patrimônio líquido é negativo. Mas, por outro lado, a empresa é uma excelente pagadora de dividendos. Ela paga dividendos desde 1976 e ela cresceu seus dividendos por 45 anos consecutivos, o que faz dela uma Dividend Aristocrat. Agora, passando para analisar um pouco a empresa, ela tem fortes marcas, o que é muito positivo nesse mercado, e ela é muito bem posicionada para delivery, porque os seus restaurantes estão localizados onde a população está. Boa parte da população que vive em grandes cidades tem um restaurante do McDonald's muito próximo da sua casa. Isso é muito positivo para o delivery, que deve ser o futuro da alimentação no mundo, pelo menos na minha opinião. Outro lado positivo é que a empresa tem longos contratos de franquia. Como a gente comentou, esses contratos normalmente duram 20 anos, o que é muito positivo. Mas o lado negativo é que esse mercado tende a ser cada vez mais competitivo e pode reduzir as margens da empresa. Mesmo assim, as minhas projeções são que a empresa vai ser muito impactada pelo coronavírus, sim, mas ela vai conseguir retomar nos próximos anos, inclusive começando a crescer a sua receita. E bom, basicamente é isso que eu tinha para falar sobre o McDonald's. Eu espero que você tenha gostado. Comente aqui embaixo quais as empresas que você quer ver aqui no Stock Express. E é claro, não deixe de curtir e compartilhar o vídeo para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e levar a educação financeira para cada vez mais gente. Muito obrigado, tchau, tchau.